Lewis Hamilton é, sem dúvida, um dos maiores nomes da história da Fórmula 1. 7 vezes campeão mundial, dono de recordes que pareciam inalcançáveis, como o maior número de pole positions e vitórias, o piloto britânico construiu um legado de excelência e domínio que o coloca entre os imortais do esporte. No entanto, nas últimas temporadas, especialmente após o polêmico desfecho de 2021, Hamilton tem enfrentado dificuldades significativas, especialmente em ritmo de classificação. Aquela explosividade de uma volta, que o transformou em um dos maiores qualifiers da história, parece ter sido corroída por uma série de fatores técnicos, psicológicos e estratégicos que o impedem de brilhar como antes aos sábados. Desde o início da era híbrida em 2014, Hamilton foi quase imparável. A combinação entre seu talento e os carros dominantes da Mercedes criou uma sequência quase invencível. Em classificações, Lewis sempre teve um domínio técnico absurdo, controle de pneus, freada milimétrica, traçado limpo e uma capacidade ímpar de extrair tudo do carro em uma volta rápida. No entanto, desde o regulamento de 2022, que trouxe carros com efeito solo e uma nova filosofia aerodinâmica, Hamilton tem lutado para encontrar aquela conexão quase mística com o carro em voltas rápidas. A temporada de 2022 foi um verdadeiro baque. O W13, primeiro carro da Mercedes dentro do novo regulamento técnico, nasceu com problemas estruturais graves. A equipe apostou em um conceito de seatpods mínimos, que acabou se mostrando ineficaz. O carro sofria com porpoising, o famoso efeito de kick, que comprometia a estabilidade e a confiança dos pilotos, especialmente em classificações. George Russell, companheiro de equipe de Hamilton, chegou a superar o veterano em várias sessões de classificação naquele ano, o que gerou questionamentos sobre uma possível decadência técnica do heptacampeão. Mas a verdade é que Hamilton nunca teve uma relação automática com carros ruins. Diferente de outros pilotos que conseguem mascarar deficiências do carro com um estilo agressivo e adaptável, Lewis sempre dependeu muito do equilíbrio fino e previsível para explorar seus limites. Quando o carro não responde, ele hesita, especialmente em voltas rápidas. Em corrida, Hamilton ainda é brilhante. Sua leitura estratégica, controle de pneus e capacidade de reação continuam no mais alto nível. Mas em classificação, onde tudo precisa funcionar com precisão cirúrgica em um curto espaço de tempo, ele tem sido penalizado pelas limitações do equipamento e pela falta de confiança. Em 2023, a Mercedes tentou corrigir o rumo. Abandonou parcialmente o conceito do carro anterior, e ainda assim, Hamilton continuou enfrentando problemas. Em várias pistas, ele relatou que o carro não fala com ele, ou que simplesmente não sente o asfalto como antes. Isso mostra que a sinergia entre piloto e máquina está quebrada. E quando um piloto da estatura de Hamilton fala que não sente confiança no carro, isso significa que ele não consegue pilotar no limite, e em classificação, qualquer hesitação é fatal. Além das questões técnicas, há um fator psicológico importante. Desde a perda do título de 2021, no GP de Abu Dhabi, Hamilton nunca mais foi o mesmo em termos de energia e motivação. Mesmo com toda a sua experiência e profissionalismo, aquele episódio deixou marcas profundas. Ele se sentiu roubado, traído por um sistema que, até então, parecia respeitar suas conquistas. Isso criou uma nuvem de frustração e cansaço mental que, inevitavelmente, afeta sua performance. Hamilton sempre foi um piloto que se alimenta de propósito. Quando se sente desafiado, injustiçado ou subestimado, ele responde em pista com performances arrebatadoras. Mas esse fogo precisa de combustível técnico. Ele precisa acreditar que o carro pode entregar o que ele exige. Em 2024, mesmo com avanços pontuais da Mercedes, esse sentimento ainda não retornou por completo. O W15 é um carro mais equilibrado, mas ainda inconsistente. Em alguns circuitos, Hamilton mostra lampejos da velha forma, mas em outros, continua atrás de Russell ou dos carros da Red Bull, Ferrari e McLaren. Outro fator importante é a idade. Aos 39 anos, Hamilton não é mais o jovem explosivo que podia cometer erros em treinos livres e compensar tudo na classificação. Hoje, ele precisa gerenciar melhor cada sessão, entender os limites do corpo e do equipamento. Isso não significa que ele esteja velho para o esporte. Alonso, com mais de 40 anos, continua competitivo, mas sim que a janela de risco é menor. Em classificações, onde cada centésimo conta, a margem para ousadia e erro é muito estreita. E pilotos mais experientes tendem a ser mais conservadores, especialmente quando o carro não inspira confiança. George Russell também adiciona uma camada de pressão. Jovem, rápido, com fome e extremamente técnico, ele desafia Hamilton constantemente nos sábados. Mesmo que Lewis ainda o supere na média de performance em corridas, nas classificações, Russell tem sido mais eficiente.
Isso não apenas influencia a comparação direta, mas afeta a posição de largada de Hamilton, o que complica ainda mais suas corridas. Largar atrás significa lidar com tráfego, estratégia limitada e desgaste maior de pneus. Há também uma leitura interessante sobre o estilo de pilotagem de Hamilton e como ele não se encaixa perfeitamente com os carros mais rígidos e aerodinamicamente dependentes da nova era. Hamilton sempre se destacou por carregar velocidade nas curvas de entrada, aproveitando o equilíbrio do carro e a aderência para fazer uma trajetória limpa e fluida. Os carros atuais exigem mais agressividade em entradas de curva, por conta do efeito solo e da necessidade de manter o fluxo aerodinâmico ideal. Isso obriga a uma adaptação de estilo que nem sempre é intuitiva para um piloto com mais de 15 anos de experiência em uma filosofia diferente de carro. Internamente, a Mercedes sabe que precisa oferecer um carro melhor para tirar o máximo de Hamilton. Mas o tempo está se esgotando. Em 2025, ele fará sua última temporada pela equipe antes de vestir vermelho na Ferrari, algo que poucos imaginavam há alguns anos. Isso cria um cenário de transição complicado. Por um lado, Hamilton quer manter sua integridade e continuar rendendo em alto nível. Por outro, a equipe sabe que seu futuro está com Russell e talvez com outro piloto que virá em 2026. Essa ambiguidade afeta a dinâmica interna e, inevitavelmente, o foco no desenvolvimento do carro. A ida para a Ferrari pode ser uma tentativa final de recomeço. Um novo ambiente, novos engenheiros, nova motivação. Mas a pergunta que fica é: será que Lewis ainda terá aquele ritmo de classificação que o transformou em lenda? Será que, mesmo com um carro competitivo, ele conseguirá se adaptar às exigências modernas da F1? O talento está lá, isso é inegável. Mas o tempo, o carro e as circunstâncias não são mais os mesmos. A Fórmula 1 evoluiu, e o desafio agora é saber se Hamilton conseguirá evoluir junto com ela, não apenas aos domingos, mas principalmente aos sábados, onde se constroem as vitórias e se definem os campeões.